Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre avivamento com vocês. Esta mañana vamos a hablar de avivamiento con ustedes. Quero falar sobre o poder do Espírito Santo. Quiero hablar sobre el poder del Espíritu Santo. Amém? Amén. Então eu vou precisar de você muito pentecostal hoje. Entonces voy a necesitar que ustedes sean muy pentecostales hoy. Ponelo acá. Irmãos, eu quero muito honrar vocês, a fome de vocês, Hermanos, quiero honrar mucho a ustedes su hambre, a força que vocês têm para continuar os dias. la fuerza que ustedes tienen para continuar en estos días. É realmente incrível. Parabéns, gente. Es realmente increíble. Felicidades, gente. Se você tem uma Bíblia, abre aí em Atos 1. Si tienes Biblia, abre ahí en Hechos 1. Eu quero conversar um pouquinho com vocês antes da gente ler os versículos. Quiero conversar con ustedes antes de leer los versículos. Eu acredito que o Senhor está prestes a derramar o seu Espírito sobre toda a terra. Yo creo que el Señor está presto para derramar su espíritu sobre toda la tierra. Eu acredito que nós vamos ver o maior e último avivamento da história. Yo creo que nosotros vamos a ver el mayor y último gran avivamiento de la historia. Eu creio nisso em primeiro lugar porque as Escrituras profetizam isso. Yo creo eso en primer lugar porque las escrituras profetizan eso. Eu creio nisso porque também tendo sido enviado para a Europa, eu vejo que Deus está borbulhando algo. Yo creo eso porque también sido enviado a Europa, yo creo que Dios está cocinando algo. Então eu percebo não só pelas Escrituras o que é o fundamento de tudo, Entonces yo percibo no solamente por las escrituras, ya que son el fundamento de todo, mas também pela minha experiência que eu estou tendo de ministrar na Europa e ver o que Deus está fazendo de novo lá. pero también por mi experiencia que estoy teniendo en Europa y ver lo que Dios está haciendo allá. Porque eu penso em pregar sobre avivamento, sobre o Espírito Santo. ¿Y por qué yo pienso en predicar sobre avivamiento y Espíritu Santo? Numa conferência onde a gente está tratando sobre o fim dos tempos, grande comissão, Israel. En una conferencia donde estamos tratando sobre los fin de los tiempos, la gran comisión Israel. Porque talvez isso não aconteça na Argentina. Porque tal vez eso no pase en Argentina. Mas o que eu percebo muitas vezes acontecendo é que por muito estudar e por muito entender as dinâmicas do fim, Porque a veces lo que veo es que por mucho estudiar y a veces entender las dinámicas del fin, a gente caia num erro de achar que a gente consegue produzir todas essas coisas. caemos en un error de que pensamos que nosotros podemos producir todas esas cosas. E sabe, irmãos, é um fato que não tem como ser negado. Y sabes que es un hecho de cómo eso ser negado. Todos os homens de Deus que eu sento para conversar Todos los hombres de Dios que yo siento para conversar foram despertados em um avivamento. fueron despertados en un Ou avivamiento. foram despertados através de um homem ou de uma mulher ou de uma banda que falavam coisas simples, O fueron despertados a través de un hombre, una mujer y una banda que hablaban de cosas simples que cantavam coisas simples, y cantaban cosas simples, mas tinha cheiro de Jesus, sabe? pero estaban llenos de Jesús. Era genuíno. Era genuino. E uma das grandes paixões que eu tenho Y una de las grandes pasiones que yo tengo é talvez manter essa mesma essência no nosso tempo. es tal vez mantener esa misma esencia en nuestro Sabe, tiempo. irmãos, eu quero muito, como o próprio Jesus nos ensina em Mateus 24, leiam as profecias. ¿Sabes? Yo te animo a que, así como el propio Jesús enseñaba, lean las profecías en Mateo 24. Então nós precisamos nos ater às profecias, a estudar elas. Entonces, no necesitamos solo profecías, sino que necesitamos estudiar. É tempo de sermos esclarecidos na nossa teologia. Es tiempo de ser aclarados en nuestra teología. Agora, principalmente aos irmãos um pouco mais velhos, Ahora, principalmente a los hermanos un poco más viejos, nós não podemos privar a nova geração do toque radical do Espírito Santo. nosotros no podemos privar a la nueva generación del toque radical del Espíritu Santo. Porque talvez você tenha tido isso há 20, 25 anos atrás, Porque tal vez tú hayas vivido eso hace 20, 25 años atrás, mas eles não tiveram.
pero ellos no tuvieron. Sabe, a nossa geração, a nova geração precisa ficar 10 horas debaixo do poder de Deus. Sabe que nuestra generación necesita quedar 10 horas debajo del poder de Dios. Isso também é a obra de Deus na igreja. Y eso también es la obra de Dios en la iglesia. O plano de Deus não cai na sua mente quando você racionaliza ele. El plan de Dios no cae en tu mente cuando lo racionalizas a Él. O peso pelas coisas do fim não vem pelo quanto você mentaliza isso, El peso por las cosas del fin no viene por cuánto tú mentalizas mas eso, vem pelo próprio Espírito colocando essas coisas dentro de você. pero viene por el propio Espíritu poniendo las cosas sobre ti. Então é importantíssimo, irmãos, vocês estão comigo aqui? Entonces es importantísimo, ¿están conmigo aquí? É importantíssimo que a gente seja submetido a lugares de presença de Deus, Es importante que seamos sometidos a lugares de onde presencia a de gente Dios, não faz nada a não ser esperá-lo, onde nós fazemos nada a não ser esperar por mais. a donde no hacemos nada sino esperar por más. Deixa eu te falar, olha só, eu não quero que soe como uma crítica, Miren, yo no quiero que suene como una crítica, mas muitas vezes a pior coisa que tem para o movimento de Deus pero a veces la peor cosa que hay para un movimiento de Dios são os líderes, son los líderes. porque nós, eu me envolvo nisso, Porque nosotros, yo me incluyo en eso, nós temos o vício de sempre fazer algo. tenemos el vicio de siempre querer hacer algo. Então nós sempre pegamos o microfone e oramos. Entonces nosotros siempre agarramos el micrófono y oramos. Nós precisamos pregar. Necesitamos predicar, Nós precisamos impor as mãos. necesitamos imponer manos, Troca a música. necesitamos cambiar la música. Canta outra música agora. Canta otra música ahora. Irmãos, eu sei que o enfoque nesse tempo que a gente está aqui junto é muito de equipar vocês. Y hermano, yo sé que el enfoque de este tiempo es mucho equipar a ustedes. Mas eu quero encorajar você, pastor, pessoas que estão aqui que são de outro contexto. Pero quiero animar a ustedes, pastores, que son de otro contexto. Incentive a sua comunidade local a gastar tempo na presença sem script. Claro, incentive a su comunidad local a pasar tiempo en la presencia sin un escrito. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mi hermano, déjame decirte algo. Existem coisas que 5 horas na presença de Deus Existen obras que 5 horas en la presencia de Dios podem te dar muito mais do que um mês tentando descobrir sozinho. pueden darte en un mes intentando descubrir solito. O rei Davi, El rey David, ele disse: uma coisa eu peço, él dice, una cosa eu yo quero pido. habitar, Yo quiero habitar. eu quero estar onde Deus está. Yo quiero estar donde Dios está. Eu quero olhar para a sua beleza todos os dias da minha Yo vida. quiero mirar a su belleza todos los días de mi vida. Irmãos, pense bem, nós não estamos falando do Alessandro. Hermano, piense bien, no estamos hablando de... Desculpa, nós não estamos falando do João, do Alessandro. No estamos hablando de Jan, de Alessandro. Nós não estamos falando de homens que não têm uma vida incrível como o do rei Davi. Nosotros no estamos hablando de hombres que no tienen una vida increíble como el rey Irmãos, David. você precisa pensar que nós estamos falando de um rei aqui. Estamos necesitando entender que estamos hablando de un rey aquí. Davi poderia ter qualquer carro. David podría tener cualquier cargo. Davi poderia ter qualquer casa. Él podría tener cualquier carro, cualquier casa. Davi poderia ter o que ele quisesse. Él podría tener lo que él quisiese. Mas ele diz: uma coisa eu quero. Pero él dijo, una cosa yo pido. Eu quero submeter a minha vida ao lugar da beleza de Quiero Deus. someter mi vida al lugar de la belleza de Dios. Irmãos, existe um padrão nas escrituras. Hermanos, existe un patrón en las escrituras. E o padrão das escrituras é uma coisa. Y el patrón de las escrituras es una O cosa. apóstolo Paulo diz a mesma coisa. El apóstol Pablo dice la misma cosa. Ele diz: eu considero todas as coisas. Él dice, yo considero todas las Eu cosas. considero todo o meu conhecimento. Yo considero todo mi conocimiento, Todo o meu ministério bem sucedido. todo mi ministerio bien exitoso, Toda a minha herança judia. toda mi herencia judía, Tudo o que sou todo lo que yo soy, é como esterco. como basura, como... Uy, eso. Eu quero uma coisa. Yo quiero una cosa. Eu quero conhecer a Yo Cristo. quiero conocer a Cristo. Yeah.
Vocês estão felizes? ¿Ustedes están felices? Irmãos, nós precisamos gerar esse tipo de urgência no nosso tempo. Hermanos, nosotros necesitamos generar ese tipo de urgencia en nuestro tiempo. Deixa eu te falar uma coisa. Déjame decirte una cosa. É necessário que nós estejamos tão submetidos ao lugar da presença. Es necesario que estemos tan sometidos al lugar de la presencia Que se avivamento não vier, você não vai ter burnout. que si el avivamiento no viene, usted no va a tener un burnout. Se Jesus não voltar no seu tempo, você não vai sofrer de depressão. Que si Jesús no vuelve en tu tiempo, no vas a sufrir de depresión. Se a sua igreja não tiver 5.000 membros, você vai continuar feliz. Que si tu iglesia no tiene 5,000 miembros, vas a continuar Se feliz. o seu ministério não ficar conhecido, você ainda assim é completamente satisfeito. Si tu ministerio todavía no es conocido, todavía tú estás completamente satisfecho. Talvez algumas coisas que eu esteja falando nem façam muito parte do contexto da igreja aqui na Argentina. Tal vez muchas cosas que yo estoy hablando no hacen parte del contexto de la iglesia aquí en Você Argentina. precisa ter paciência comigo. Necesitas tener paciencia conmigo. Mas conforme a gente cresce na mensagem do fim dos tempos, Pero conforme crecemos en el mensaje del fin de los tiempos, é muito comum que as pessoas se tornem tão apaixonadas por isso, es muy común que las personas se transformen en muy apasionadas por eso que elas se desassociam da realidade. y se disasocian de la realidad. Então se tornam pessoas desequilibradas nas suas finanças, Entonces se vuelven personas desequilibradas en sus se finanzas. tornam pessoas desequilibradas na sua vida com a sua família, Entonces se transforman en personas desequilibradas en su vida se familiar, tornam pessoas desequilibradas com a sua saúde, desequilibradas en la salud, se tornam pessoas desequilibradas com as suas emoções. se transforman en personas desequilibradas en sus emociones. Nós não precisamos disso. No necesitamos de eso. Amém? Amén. Ok, então vamos ler Atos 1. Ok, entonces vamos a leer Hechos 1. Ok. Ok. ¿Hasta qué? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. As escrituras são muito poderosas, né? Las escrituras son muy poderosas. Mas irmãos, o contexto aqui de Atos 1 é... Pero hermanos, aquí en el contexto de Hechos 1, Bom, vocês sabem muito bem, Jesus havia morrido. ustedes saben muy bien, Jesús había muerto. E Jesus então aqui tinha acabado de ressuscitar. Entonces Jesús aquí había recientemente resucitado. Ele apareceu como de maneira incontestável aos seus discípulos. Él apareció de una forma incontestable a sus E discípulos. Jesus passou 40 dias com seus discípulos no alto monte, Y Jesús pasó 40 días con sus discípulos en un monte alto, ensinando sobre o reino de Deus. enseñando sobre el reino de Dios. Então, irmãos, pensa bem aqui. Entonces, hermanos, piensa bien en Nós esto. estamos aqui
3 dias aprendendo sobre o reino de Deus. Piensa bien, estamos aquí 3 días aprendiendo sobre el reino de Dios. Nós temos irmãos incríveis, o pastor Mariano, Asher, Marcos Brunet. Tenemos hermanos increíbles, Asher, Mariano, Marcos Brunet. Nós temos o Benji lá de Kansas ensinando a gente. Acá tenemos a Benji que vino allá de Kansas enseñándonos. Nós estamos aqui 3 dias e está sendo intenso. Estamos aquí 3 días, está siendo intenso. Agora imagine 40 dias com o Filho do Homem ressuscitado dos mortos. Ahora imagínate 40 días con el Hijo del Hombre resucitado de la muerte. E aí, após o ensinamento de Jesus, nós temos a pergunta: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus a Israel? E agora, depois de esos días, fala de novo. E depois dos ensinamentos, os apóstolos perguntam: Y después de eso, de la enseñanza, los apóstoles preguntan: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus a Israel? es que ahora que el Señor va a restaurar el reino de Dios en Israel. Então, irmãos, nós precisamos pensar nessa pergunta com calma aqui agora. Entonces necesitamos pensar sobre esa pregunta con calma ahora. Porque ou cremos que Jesus é um terrível mestre, Porque o creemos que Jesús es un maestro terrible e os apóstolos não entenderam a sua y mensagem, los apóstoles no entendieron su mensaje, ou cremos que Jesus é um ótimo mestre, o creemos que Jesús es un maestro que increíble os apóstolos entenderam a sua y mensagem los apóstoles entendieron su e mensaje que a pergunta dos apóstolos era importante. y que las preguntas de los apóstoles eran importantes. Bom, eu acredito que ninguém aqui acha que Jesus não é um bom mestre. Yo creo que nadie aquí cree que Jesús es un mal maestro. E também acredito que ninguém aqui acha que os apóstolos não são tão inteligentes assim. Y también creo que aquí nadie cree que los apóstoles son tan inteligentes así. Então a pergunta de Atos 1 é extremamente importante, La pregunta de Hechos 1 es extremadamente importante. porque a pergunta de Atos 1 revela que os apóstolos tinham uma expectativa para um reino físico em Jerusalém. Porque la pregunta revela que los apóstoles tenían una expectativa sobre el reino físico en Jerusalén. Amém? Amén. Porque eles perguntam: Porque ellos preguntan: é agora que o Senhor vai cumprir o seu reino em Jerusalém, em Israel? ellos preguntan, ¿es ahora que el Señor va a cumplir ahora su reino en Jerusalén? Ok, então nós vemos a perspectiva de um reino físico em um lugar, em um tempo. Ok, entonces nosotros vemos la perspectiva de un reino físico en un lugar y en un tiempo. E agora eu queria fazer um parêntese rapidinho. Y ahora quiero hacer un paréntesis rapidito. Uma das coisas que mais mudou a minha vida com Deus e a maneira como eu leio as Escrituras Una de las cosas que más cambió mi vida con Dios y la manera como yo leo las é Escrituras parar de ser simbólico. es parar de ser simbólico. Irmãos, as Escrituras querem dizer o que as Escrituras querem dizer. Hermanos, las Escrituras quieren decir lo que las Escrituras quieren decir. É muito importante a gente parar de ter uma mente meio grega Es muy importante parar de tener una mente medio griega e dizer verde significa riqueza. y decir verde significa riqueza. Quando Jesus fala da espada, ele quer dizer sobre o poder da sua palavra que sai do contrito de coração. Cuando Jesús habla de su espada, quiere decir del poder de su espada, que es el contrito de corazón. E aí a gente começa a inventar um tanto de símbolo Y comenzamos a inventar un montón de símbolos. que a gente nem se lembra mais o que o versículo ensina, porque cada pregador prega uma coisa. Y que no nos recordamos ni del versículo porque cada predicador predica una cosa. Irmãos, a grande dificuldade da igreja cristã gentílica Hermano, la gran dificultad de la iglesia cristiana gentílica de entender o reino de Deus como físico e objetivo de entender el reino de Dios como físico y objetivo é justamente a nossa interpretação simbólica das es coisas. justamente nuestra interpretación simbólica de las cosas. Irmãos, quando nós lemos as escrituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Hermanos, cuando leemos las escrituras del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento e nós analisamos a realidade do trono de Deus, por exemplo, y analizamos la realidad del trono de Dios, por ejemplo, irmãos, as coisas no céu, elas são físicas. hermanos, las cosas en el cielo son As físicas. coisas no céu, elas não são imateriais. Las cosas del cielo, ellas no son inmateriales. Deus está sentado em um trono. Dios está sentado en un trono. Ao redor do trono tem som, Alrededor del trono hay sonido, tem música. hay música.
É físico. Es físico. É literal. Es literal. Come on, somebody. Vamos, alguien. Apocalipse fala sobre um tempo de silêncio e quase que eles param por um tempo para observar a obra de Deus. Apocalipsis habla de un tiempo de silencio que hace que ellos paran para observar la obra de Dios. Diante do trono de Deus existe sim uma sequência de tempo. Delante del trono de Dios existe una secuencia de tiempo. É físico, é literal. Físico, es literal. Nós precisamos mudar a nossa mente. Pero necesitamos cambiar nuestra mente. Agora, a pergunta dos apóstolos também revela uma segunda coisa. Ahora, la pregunta de los apóstoles también revela una segunda cosa. Fale comigo. É agora? Repita conmigo. ¿Es ahora? Essa hora? ¿Es ahora? Uau! Eles criam que seria agora. Ellos creían que eso iba a pasar ahora. Uau! Wow. Irmãos, isso mudou completamente a maneira como eles pregavam, faziam igreja, como eles oravam. Hermano, eso mudó completamente cómo ellos predicaban, oraban, cómo ellos hacían la iglesia. É exatamente o que o apóstolo Paulo escreve sobre a bendita esperança. Exactamente cuando el apóstol Pablo escribe sobre la bendita esperanza. Falando isso com as minhas próprias palavras. Hablando eso con mis propias palabras. Porque sabemos que Cristo vai voltar. Porque sabemos que Cristo va a volver. Cambiamos a nossa vida. Mudamos a nossa vida. Cambiamos nuestra vida. Nos tornamos mais santos. Nos volvemos más santos. Nos tornamos mais piedosos. Nos volvemos más piadosos. Irmãos, sabe por que a igreja do começo era tão piedosa? Hermano, ¿sabe por qué? Porque la iglesia de comienzo era tan piadosa. Porque eles tinham a expectativa que Cristo voltaria logo e breve. Porque ellos tenían la expectativa que Jesucristo volvería pronto, en breve. Vamos lá, alguém. Vamos. Nós precisamos dessa expectativa. Nosotros necesitamos de esa expectativa. Wow. Sí. O apóstolo Paulo escrevia: já é chegado a hora. El apóstol Pablo escribía: ya ha llegado la O hora. apóstolo João escreveu: filhinhos, El apóstol Juan escribió: hijitos, é chegado a hora. ha llegado la hora. Uau. Wow. Mas a resposta de Jesus é fascinante. Pero la respuesta de Jesús es fascinante. Ele responde: Él responde: calma. calma. A vocês não é dado entender todas as coisas. Pero ustedes no es necesario que entiendan todas las cosas. Vamos parar aqui. Vamos a parar aquí. Jesus não está dizendo que nós não precisamos estudar e tentar compreendê-las. Jesús no está diciendo que no necesitamos estudiar o intentar comprenderlas. Porque em Mateus 24 ele nos incita a estudar. Porque en Mateo 24 Él nos incita a estudiar. Amém? Amén. Mas o que Jesus está dizendo é: Pero lo que Jesús está diciendo es: se submetam ao plano soberano de Deus. sométanse al plan soberano de Dios. Irmãos, Hermanos, urgência espiritual urgencia espiritual não é pressa carnal. no es una rapidez carnal, no es una prisa carnal. Estar desejoso para que as coisas se cumpram Estar deseoso de que las cosas se cumplan não pode gerar na gente um sentimento onde a gente faz as coisas pela força do nosso braço. no puede generar en nosotros el querer hacer las cosas por la fuerza de nuestro brazo. Vocês estão comigo aqui ainda? ¿Están conmigo aquí todavía? E Jesus meio que muda o assunto. Y Jesús medio que cambia el asunto. Basicamente ele diz: o Pai é soberano, Él básicamente dice: el Padre es soberano, mas vocês pero ustedes receberão poder. recibirán poder. Vamos lá, alguém. Vamos, alguien aquí. Mas vocês Pero ustedes receberão poder. recibirán poder. Irmãos,
O assunto reino, el asunto del reino, fim dos tempos, fin de los tiempos, Israel, Israel, grande comissão. gran comisión. Como podemos falar disso sem poder? ¿Cómo podemos hablar de eso sin poder? Não tem como falar sobre No hay cómo hablar Porque de eso. o próprio Jesus quase que dá um freio ali. Calma, El gente. propio Jesús casi que le da un freno y dice, calma gente, Você precisa de poder. necesita de poder. Vamos lá. Vamos. Gente, sabe quais são as pessoas mais aptas a receber poder? ¿Sabe cuáles son las personas más aptas para recibir el poder? As mais convictas de que são fracas. Las más convencidas de que son débiles. Sí, Eu estou convencido que o maior exercício para aprendermos a esperar a segunda vinda yo estoy convencido que el mayor ejercicio para aprender a esperar la segunda venida é aprendermos a esperar agora em comunidade pelo agir do Espírito. es aprender a esperar la gloria en comunidad por el mover del Espíritu. Nós estamos tão apressados para comunicar a nossa nova revelação Pero estamos tan apurados para comunicar nuestra nueva revelación que nós não produzimos ambientes onde esperamos juntos. que no producimos ambientes donde esperamos juntos. Nós falamos sobre esperar ardentemente, Nosotros hablamos sobre esperar ardientemente, mas nunca esperamos por nada. pero no queremos esperar por nada. Vamos lá, alguém. Vamos, Quanto a vocês, en cuanto a ustedes, esperem por poder do alto. esperen por el poder de lo alto. Irmãos, vamos lá, alguém. Nós estamos falando de grande comissão. Hermanos, vamos, estamos hablando de la gran comisión. Nós vamos falar da Ásia. Vamos a hablar de Asia, Vamos falar de Oriente Médio. de Medio Oriente, Nós vamos falar de Europa. vamos a hablar de Nós Europa, vamos falar de Norte América, Sul América. vamos a hablar de Norteamérica, de Nós vamos Suramérica, falar das ilhas da América Central. vamos a hablar de las islas de América Central. Irmãos, existem povos, tribos e nações que precisam ser alcançadas. Hermanos, existen pueblos, tribus y naciones que necesitan ser alcanzadas. Amém. Amén. Agora, pare para pensar na realidade da sua igreja local Ahora para pensar en la realidad de tu iglesia local e me diga com toda sinceridade que a gente está pronto para fazer y isso. dime con toda sinceridad que estamos listos para hacer eso. Olhe para a sua vida e me diga que você está pronto a cumprir a grande comissão. Mira para tu vida y dime que estás listo para cumplir la gran comisión. Não, vamos lá, por favor, depois de ler o melhor livro sobre o reino de Deus. Vamos, vamos. Después de leer sobre el mejor libro sobre el reino de Dios, Você tem coragem de bater no peito e dizer, eu consigo manifestá-lo? tienes el coraje de decir, yo consigo manifestarlo. Eu não tenho. Yo no tengo. Eu não consigo. Yo no consigo. Eu desisti. Yo desistí. Precisamos Necesitamos de poder. de poder. Precisamos de poder. Necesitamos de poder. Irmãos, Hermanos, esses apóstolos já tinham visto morto ressuscitar, esos apóstoles ya habían visto muchos resucitar, enfermos serem curados, enfermos ser sanados, demônios serem, pessoas possessas serem libertas. personas poseídas ser liberadas. Eles já tinham visto o Filho do Homem sendo batizado por João. Ellos habían visto al Hijo del Hombre siendo bautizado por Eles já Juan. tinham testemunhado o Espírito como pomba pousando sobre o Filho de Deus. Ellos habían sido testigos de ver el Espíritu como una paloma posando sobre el Irmãos, Hijo del Hombre. eles experimentaram tais coisas que João e Tiago dizem: você quer que a gente envie fogo para matar aquela cidade? Ellos experimentaron tales cosas que Juan y Santiago dijeron, quiere que envíe fuego para destruir esas ciudades. Eles tinham uma compreensão do poder de Deus muito grande. Él tenía una comprensión de poder de Dios muy grande. Então veja bem, quando Jesus diz assim, espere por poder, Entonces cuando Jesús dice, esperen por poder, Ele não está falando comigo e com você. Él no está hablando conmigo y contigo. Ele virou para o apóstolo João, para o apóstolo Paulo, Él miró para el apóstol Juan, el apóstol Pablo, para Tiago. para Santiago. Ele virou para eles e disse: ei, Él miró para ellos y dijo, vocês já viram muito.
Ustedes ya vieron mucho. Vocês conhecem o Filho de Deus ressuscitado. Ustedes conocen al Hijo de Dios resucitado. Bravo, vocês Bravo. são- Parabéns, apóstolos. Felicidades, apóstoles. Mas vocês precisam de poder. Pero necesitan de poder. Não existe estratégia nenhuma que pode fazer a gente cumprir o que Deus planejou. No existe ninguna estrategia que pueda cumplir lo que Dios planeó. Na verdade, isso não existe nada que possamos fazer En la verdad, no existe nada que podamos hacer que vai cumprir nada. que va a cumplir nada. Deus opera em nós o seu próprio querer. Dios opera en nosotros por su propio deseo. Vamos lá, alguém? Vamos. Poder do alto. Poder de lo alto. O que a Bíblia chama em Atos de tempos de refrigério. Lo que la Biblia llama en Hechos templos de refrigerio. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas mais perigosas para o movimento de Deus são os líderes. Hermano, déjame decirte algo. Una de las cosas más peligrosas para el movimiento de Dios son los líderes. Mas a maior bênção também são os líderes. Pero la mayor bendición también son los líderes. Sabe qual é a pior coisa para a igreja One, que é a minha igreja? ¿Sabe cuál es la peor cosa para la iglesia Juan, que es mi iglesia? O Alessandro das Boas. Alessandro Vilas Boas. Sabe uma das coisas melhores para a igreja One? ¿Sabe una de las cosas mejores para la iglesia Juan? O Alessandro Vilas Boas. Alessandro Vilas Boas. Líderes, pastores, olha aqui para mim. Líderes, pastores, mírenme aquí. Nós precisamos de líderes fracos. Nosotros necesitamos de líderes débiles. Para de inventar que você tem uma palavra para 30 anos. Para de inventar que tienes una palabra para 30 años. Para de ser tão certo de tudo. Para de ser tan seguro de todo. Para de ser tão convicto de tudo que você faz. Para de ser tan convencido de todo lo que tú haces. Eu sei que você está mentindo. Yo sé que estás mintiendo. Porque é impossível. Porque es imposible. É impossível. Es imposible. Ou você habita no trono da sala de Deus. O habitas en el trono donde Dios E vive. você escuta Deus todo Y dia. escuchas a Dios todo el día. Ou você está mentindo por insegurança. O estás mintiendo por inseguridad. Irmãos, Hermanos, precisamos de líderes fracos. necesitamos de líderes débiles. Ovelhas, Ovejas, parem de produzir uma idolatria cristã, paremos de producir una idolatría cristiana. onde os nossos líderes só podem ser seguidos se são perfeitos, Donde nuestros líderes solo pueden ser seguidos si son perfectos. onde os nossos líderes só podem ser confiáveis se são perfeitos. Donde nuestros líderes solamente pueden ser confiados si son perfectos. Porque quando fazemos isso, Porque cuando hacemos eso, nós construímos o nosso próprio bezerrinho de ouro porque nosotros construimos nuestro propio becerro de oro e nós nos afastamos de um real movimento do Espírito. y nos apartamos de un real movimiento del Espíritu. Wow. As Escrituras descrevem o final da vida de Moisés assim: Las escrituras describen al final de la vida de Moisés así. nunca houve um profeta em Israel como Moisés, Nunca hubo un profeta en Israel como Moisés, com quem Deus falava face a face. con quien Dios hablaba cara a cara. Irmãos, eu estava no meu processo de me mudar para a Inglaterra quando eu li esse versículo. Estaba en el proceso de vivir para mudarme para Inglaterra cuando yo leí ese E versículo. eu chorei algumas horas em cima disso, Yo lloré algunas horas encima de eso. porque a maior virtude de Moisés, Porque la mayor virtud de Moisés, em primeiro lugar, en primer lugar, falava Moisés face a face com Deus. hablaba Moisés cara a cara. Agora, con irmãos, Dios. isso parece muito romântico e lindo. Ahora, hermano, eso parece muy romántico y lindo. Se você é como a gente, eu quase que converti ouvindo história de avivamento.
Si Eu era com- como, si era como nosotros, si era yo como casi nosotros, que me convertí escuchando historias de avivamiento. Irmãos, eu li Heróis da Fé umas 5 vezes. Yo leí Héroes de la Fe como 5 veces, Generais de Deus. Generales de Dios, Histórias de John Wesley. historias de John Wesley. Eu moro em Londres, eu fui na capela de John Wesley umas 3, 4 vezes desde que eu moro lá. Yo vivo en Londres, yo fui a la capilla de John Wesley To- casi unas 4 to- veces de que todo vivo mundo allá. que vai visitar Londres eu levo lá. Eu amo. Todo el mundo que va a visitar Londres yo los llevo ahí. E sendo uma pessoa que ama mover de Deus, Si una persona que ama el mover de eu Dios, tenho a tendência a ser meio romântico. yo tengo una tendencia a ser medio romántico. Porque os livros sobre histórias de avivamento, Que los libros sobre historia de avivamiento eles quase sempre omitem a verdade. y casi siempre omiten la verdad, Que demora muito tempo para um de repente. que demora mucho tiempo para un de repente. E que tem a parte feia de avivamento. ¿Y quién tiene la parte fea del avivamiento? Vocês estão comigo aí? ¿Están conmigo todavía? Mas quando eu comecei a pastorear, Pero cuando comencé a pastorear, fala comigo, graças a Deus pela igreja. repita conmigo, gracias a Dios por la iglesia. Quando eu comecei a pastorear, Deus me salvou do romantismo. Cuando comencé a pastorear, Dios me salvó del romanticismo. Deus me salvou, irmão. Dios me salvó, hermanos. Aleluia. Aleluya. Porque é muito bonito ler sobre um líder qual a sua maior virtude é falar com Deus. Es muy hermoso leer sobre un líder de su mayor virtud es hablar con Dios. Mas na prática, Pero en la práctica é muito difícil. es muy difícil. Irmãos, porque na prática, quando nós... Eu quero te encorajar a ler o Pentateuco esse mês. Quiero animarte a leer el Pentateuco en este mes. Irmãos, tranquilo, não passa nada. Vamos, tranquilo. Aqui. Vamos. Aleluia. Irmãos, Hermano, porque quando você lê o Pentateuco, cuando leas el Pentateuco, você percebe que toda a tensão que tinha no povo, ves que toda la tensión que había en el pueblo, toda discussão, toda la discusión, todo problema, todo el problema, a resposta de Moisés era a mesma. la respuesta de Moisés era la misma. Vou sacrificar diante de Deus, Vamos a sacrificar delante de Dios, vou ouvir a voz de Deus, vamos a oír la voz de Dios e depois a gente vê o que a gente faz. y después vemos lo que vamos a hacer. Fraqueza Debilidad não tem todas as respostas. no tiene todas las respuestas. Eu vou ser mais prático. Voy a ser todavía más práctico. Um dia, quando a gente estava mudando para a Inglaterra, Un día cuando me estaba por mudar a Inglaterra, a minha filha mais velha chegou em mim e falou assim: mas onde a gente vai morar? mi hija más vieja me dijo, ¿dónde vamos a vivir? E por quanto tempo a gente fica lá? ¿Y por cuánto tiempo vamos a quedarnos allá? Eu disse: Y yo dije, não sei. no sé. Nós precisamos estar prontos a falar não sei. Necesitamos estar listos para decir, no sé. Maturidade Madurez não é saber tudo. no es saber todo. Maturidade é submeter a tudo. Madurez es someterse a todo. Olha aqui. Você não está aqui para descobrir todas as respostas para suas dúvidas escatológicas. No estás aquí para descubrir todas las respuestas para tus dudas E nem escatológicas. para receber uma palavra que vai direcionar os seus 30 anos de vida. Y ni para recibir una palabra que va a direccionar tus 30 años de vida. O que Deus está nos ensinando é: Lo que Dios nos está enseñando es, espere, espera, espere. espera. Agora, essa espera ela não é passiva. Ahora, esa espera no es pasiva. Essa espera ela não é preguiçosa. Ahora, esa espera no es perezosa. Essa espera não é como alguém preguiçoso que acorda tarde. Esa espera no es como alguien perezoso que se despierta tarde. Me permita ser muito pastoral agora. Ahora, permíteme ser muy pastoral ahora.
Meu irmão, não vem falar de Maranata comigo se você não cuida da sua saúde, tá? Mi hermano, no me venga a hablar conmigo de Maranata si no cuidas de tu salud. Não vem falar comigo de estilo de vida violento para o fim dos tempos. No me venga a hablar de estilo de vida violento para el fin de los tiempos. Se você só come bobeira, Si sola comes porquerías, se você dorme mal, si duermes mal, se você não estuda nada. si tú no estudias nada. Ah, e tem uma coisa importante. Y hay algo importante. Eu quero ser radical com o dinheiro do meu papai e da minha Y mamãe. quiero ser radical con el dinero de mi papá y de mi mamá. Ai. Um tanto de marmanjo de 40 anos, um tanto de homem grande de 40 anos, Hombres grandes de 40 años, sem perspectiva de vida nenhuma. sin ninguna perspectiva de vida. Uma coisa que eu aprendi há anos atrás. Una cosa que yo aprendí años atrás. Antes de ser homem e mulher de Deus, Antes de ser hombre y mujer de Dios, seja homem e mulher primeiro. sé hombre y mujer primero. Maduro, formado, Maduro, preparado. não sabe cozinhar, No sabe cocinar. não sabe limpar a casa. No sabe limpiar la casa. Vamos lá, alguém. ¡Vamos! Ó, a grande tribulação tá vindo. ¡Oh, la gran tribulación! Vai morrer porque vai acabar o miojo. Va Vai morrer porque não sabe cozinhar, pô. a morir porque no sabe cocinar. Sofri um ataque. Sufrió un ataque. Aleluia. Aleluya. Então a minha espera ela não é passiva. Se mi espera no es pasiva. Como eu espero? ¿Cómo yo espero? Eu espero mudando e ativando todas as coisas internamente a favor daquilo. Yo espero cambiando y haciendo todo a favor de aquello. A minha expectativa, Mi a expectativa, minha esperança mi esperanza muda o meu estilo de vida, cambia mi estilo de vida. muda quem eu sou, Cambia quién yo soy. muda o que eu prego, Cambia lo que yo predico. muda o que eu amo. Muda lo que yo amo. Atos 1, versículo 12 Eso, Hechos 1, versículo 12 até o 14. hasta el 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fala comigo, o aposento alto. Repita conmigo, aposento alto. Meus irmãos, durante o livro de Atos, eles voltam para esse lugar várias vezes. Mis hermanos, durante el libro de Hechos, ellos vuelven a ese lugar varias veces. Irmãos, como esperamos? Hermanos, ¿cómo esperamos? De maneira ativa. De manera activa. Como assim ativa? ¿Cómo así activa? Fazendo muitas coisas. Haciendo muchas cosas. Não, 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 não. No, 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 no. Ativamente diante dele. Activamente delante de Él. Qual é a melhor maneira de esperarmos pela plenitude? ¿Cuál es la mejor manera de esperar tener la plenitud? Nos movendo de maneira mais violenta possível Moviéndonos de la manera más violenta posible naquilo que já temos. en aquello que ya tenemos. Vamos lá, Vamos. Vou falar de novo. Voy a hablar otra vez. Dia o veremos face a face. Un día lo veremos cara a cara. Dia você será curado de todo o seu pecado e enfermidade assim, ó. Un día vas a ser curado de todo tu pecado, enfermedad, así. Os rios e ermos serão curados. Los ríos serán curados, sanados. A terra será refeita.
la tierra será reconstruida. Nós iremos uma vez ao ano prestar tributos ao rei. Nosotros iremos a prestar tributos al rey. Ei, olha aqui pra mim. Mírame, A música do milênio vai ser muito maneira. la música del milenio va a ser increíble. As artes, Las a artes, la arquitetura, arquitectura, tudo será refeito. todo será Vamos rehecho. lá. Sí. Irmãos, um dia você vai ter o seu corpinho glorificado. Un día vas a tener tu cuerpo glorificado. Não vai precisar mais de academia. No vas a necesitar más gimnasio. Você vai ficar forte, Vas a quedar fuerte, saudável. saludable. Você vai desfrutar da presença. Vas a disfrutar la presencia. Como as águas cobrem o mar. Como las aguas cubren el A mar. glória de Deus vai cobrir toda a terra. La gloria de Dios va a cubrir toda la tierra. Irmãos, Hermanos, vamos, irmãos, hermanos. nós estamos num processo de espera. Nós estamos num processo de espera. Estamos en un proceso de espera. Nós esperaremos pelo milênio. Esperaremos el milenio. Esperaremos mais 1000 anos para ter o Pai conosco. Esperamos los 1000 años para tener el Padre con nosotros. Mas como esperamos da melhor maneira? Pero ¿cómo esperamos de la mejor manera? Desfrutando daquilo que já temos. Disfrutando de aquello que ya tenemos. Fala comigo assim. Repite conmigo así. A igreja precisa ser carismática. La iglesia necesita ser carismática. Repita. Irmãos, não existe espera verdadeira sem o carisma do Espírito entre nós. Hermano, no existe la espera verdadera sin el carisma del Espíritu entre Porque nosotros. a gente se tornou tão bobão. Nos volvimos tan bobos. A gente quer ser tão sério quanto ao assunto do fim, Queremos ser tan serios en cuanto al tema del fin, que nós não percebemos que estamos deixando para trás, nós não ministramos o batismo do Espírito que mais. estamos dejando para atrás y no ministramos el bautismo del Espíritu Nós más. não, nós não ensinamos as pessoas a curar os enfermos. No enseñamos a las personas a curar a los enfermos. Irmão, qual foi a última vez que você viu a ênfase em precisamos da presença manifesta agora? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste decir necesitamos la presencia E manifiesta ahora? isso é vital. Y eso es vital. Isso é vital na espera. Eso es vital en la Isso é espera. vital para sermos fiéis. Eso es vital para ser fieles. Precisamos disso. Necesitamos de eso. Eles esperaram em comunidade. Ellos esperaron en comunidad. Eles esperaram juntos. Esperaron juntos. Fala comigo, juntos. Repita conmigo, juntos. 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 Irmãos, Hermanos, é impossível você esperar só. es imposible tú esperar solo. Não deixem de congregar. No dejen de congregar. Ainda mais por saberes que o dia está próximo. Todavía más por saber que el día está cerca. Não deixem de congregar. No dejen de congregarse. Eles esperaram juntos, irmão. Ellos esperaron juntos, hermanos. Amén. Amén. Amém? Amén. Crie ambiente de espera juntos. Crea ambiente de espera juntos. Eles eram liderados pelo Espírito. Ellos eran liderados por el Espíritu. Eles estavam esperando o agir do Espírito. Ellos estaban esperando el mover del Espíritu. Precisamos ser liderados pelo Espírito. Necesitamos ser liderados por el Espíritu. Vocês estão felizes? ¿Están felices? Eles perseveraram na palavra de Jesus. Ellos perseveraban en la palabra de Jesús. Irmãos, por favor, a gente não precisa de uma revelação incrível. Hermanos, por favor, no necesitamos de una revelación increíble. Esse tempo já foi na Latinoamérica, Ese amém? tiempo ya fue en Latinoamérica, Onde a amén. gente precisava de um pregador que pregava uma coisa que a gente nunca ouviu na vida. O sea, no necesitamos escuchar un predicador que escuchar una predicación que nunca escuchamos en nuestra vida. Para mim, eu já tô farto. Para mí, yo ya estoy harto. Vocês também? ¿Ustedes también? Alguém me dá a Bíblia. Alguien, dame la Biblia. Alguém me ensina a Bíblia. Alguien que me enseñe la Biblia. Porque um dia eu tive uma experiência e o verde que transformou com azul e virou amarelo. Porque un día tuve una experiencia y el verde se transformó con azul y el amarillo se transformó en... Então João 3,16 quer dizer isso. Entonces Juan 3:16 quiere decir eso. Gente, Gente, olha só. mira bien.
Precisamos da Bíblia. Necesitamos de la Biblia. Amém? Amén. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tudo que precisamos para crer no que cremos Todo lo que necesitamos para creer en lo que creemos é a Bíblia. es la Biblia. Amém? Amén. Vocês estão felizes? ¿Ustedes están felices? E a última coisa que eles estavam fazendo, Y la última cosa que ellos estaban haciendo, que na verdade é o que envolvia todo, que en la verdad era algo que envolvía todo: oração. oración. Eu queria perguntar para vocês por que a gente ora, já que Deus é soberano. Yo quería preguntar para ustedes, ¿por qué es que oramos, ya que Dios es soberano? Tipo assim. Alô? Algo así. Alô? Aló. Tipo, o que eu oro não vai mudar a opinião de Deus, Tipo así, lo que yo oro no va a mudar la opinión de Dios. né? ¿Sí? Sim. Ah. Tá na dúvida? ¿Está en la duda? Não vai mudar a opinião No, de Deus. no va a mudar la opinión de Dios. Então, sim, a oração é um meio pelo qual Deus molda a sua vontade em nós. Entonces, sí, la oración es un medio donde Deus Dios molda a sua vontade moldea su voluntad em nós. en nosotros. Amém? Amén. Agora, existe uma outra coisa que eu tenho meditado muito, Ahora, existe otra cosa que yo he meditado mucho: que Deus, por ser soberano, que Dios, por ser soberano, escolheu a oração escogió la oración como uma maneira como una manera de nós participarmos do seu plano. de que nosotros participemos de su plan. Uau. Então Deus não nos ensinou a orar Entonces, Dios no nos enseñó a orar para que a gente mude o Senhor, para que nosotros cambiemos al Señor, mas a oração pero la é o oración meio pelo qual Deus escolheu es el medio por el cual Dios escogió de fazermos parte dos seus desejos. de hacernos parte de sus deseos. Amém? Amén. Como a gente não está falando de oração, então é só isso, a gente vai pular para o próximo tópico. No estamos hablando de oración, pero ya vamos a saltar para el próximo punto. Amém? Amén. Então eles perseveravam em comunidade, Entonces, ellos perseveraban en comunidad, eles eram liderados pelo Espírito, eran liderados por el eles Espíritu, perseveraram na palavra de Jesus perseveraban en la palabra de Jesús e em oração. y en oración. Uau, Wow. amém. Amén. Tinha bastante coisa para pregar, mas eu fiquei empolgado. Ok, tenía muchas cosas para predicar, pero quedé muy emocionado. Aí eu ia pregar Atos 2, mas a gente só pregou Atos 1. Entonces iba a predicar Hechos 2, pero personalmente prediqué Hechos 1. Vai dar certo? Va a estar todo bien. Ok. Ok. Eu ainda tenho alguns minutos, mas eu queria gastar orando com vocês. Yo todavía tengo unos minutos, pero quiero gastar orando con ustedes. Vocês estão felizes? ¿Están felices? Irmãos, deixa eu te falar uma Sabe, hermano, coisa. déjame decirte algo. Antes que venha o fim, Antes que venga el fin, Joel 2 profetiza um derramar do Espírito Joel 2 profetiza un derramar del Espíritu sobre toda a carne. sobre toda carne. Mateus 24 fala sobre a pregação do Evangelho massiva em todas as nações. Mateo 24 habla sobre predicación del Evangelio masiva sobre todas las naciones. Eu concordo com alguns estudiosos que Mateus 24 é um evento específico do fim. Yo concuerdo con algunos estudiosos que Mateo 24 es un evento específico del fin. Eu tenho a tendência de pensar que vai ser uma coisa massiva mesmo durante um curto período de tempo. ¿Cómo? Eu tenho a tendência de pensar que vai ser uma coisa massiva num curto período de tempo. Yo tengo la tendencia de pensar que eso va a ser una tendencia masiva durante un periodo corto de tiempo. Agora, para a gente ter isso, Mateus 24 indica um avivamento também. Mateo 24 indica un avivamiento también. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Ok. Okay. Agora, em Atos 2, o apóstolo Pedro, ele começa a sua mensagem citando Joel. Ahora, en Hechos 2, el apóstol Pablo comienza su mensaje citando a Joel.
E ele diz: olha, esses homens eles não estão bêbados, Él dice, esos hombres no están alcoholizados, mas isto é aquilo. pero eso es aquello. Fala comigo, isto Repite conmigo, esto é aquilo. es aquello Isso é aquilo que foi profetizado por Joel. que fue profetizado por Joel. Que nos últimos dias Que en los últimos o días Espírito seria derramado. el Espíritu Santo sería derramado. Agora, irmãos, eu não vou ter tempo para defender isso, mas Ahora, hermano, no voy a tener tiempo para defender eso, eu pero não creio que Atos 2 seja um cumprimento pleno da profecia de Joel. yo no creo, Não creio. no creo que esos dos sean un cumplimiento de la profecía de Joel. Eu creio que aquilo é uma espécie de inauguração. Creo que aquello es una especie de inauguración. Porque a profecia de Joel tem como contexto o fim dos tempos. Porque la profecía de Joel tiene como un contexto el fin de los tiempos. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que Atos 2 aconteceu como uma inauguração, Entonces lo que quiero decir es que Hechos 2 comenzó con la inauguración, mas a plenitude desse avivamento global ainda virá. pero la plenitud de ese avivamiento global todavía vendrá. Agora, irmãos, preste atenção no que eu estou te falando. Ahora, hermanos, presta atención a lo que estoy hablando, Porque eu preciso ser muito honesto com você. porque necesito ser muy honesto con ustedes. Eu amo avivamento, Yo amo el avivamiento, eu amo as dinâmicas do fim, yo amo las dinámicas del fin, mas essa não é a minha obsessão. pero esa no es mi obsesión, Isso não é o meu maior desejo. ese no es mi mayor deseo. Eu não estou gastando a minha vida para que eventos do fim aconteçam. No estoy gastando mi vida para que los eventos del fin pasen. Irmãos, eu estou gastando a minha vida Estoy gastando mi vida para ver o Filho de Deus para ver al Hijo de Dios tomando o seu lugar tomando su lugar e reinando sobre toda a terra. y reinando sobre toda la tierra. A minha obsessão não é que os meus pontos escatológicos estejam corretos. En mi obsesión no es que mis puntos escatológicos estén Eu correctos. não me importo se Cristo frustrar a minha teologia. No me importa si Cristo frustra mi Eu teología. não me importo se Cristo fizer uma coisa diferente do que eu estudei com alguém. No me importa si Cristo hace algo diferente de lo que yo estudié con alguien. Eu estou fascinado pelo Filho de Deus. Yo estoy fascinado por el Hijo de Dios. Eu quero conhecê-lo. Yo quiero conocerlo. Eu quero vê-lo como ele me vê. Yo quiero verlo como Él me ve. Uau, não mais como espelho, Oh, no más como un espejo, mas face a face. pero cara a cara. E eu entendo que Yo entiendo que avivamento faz parte disso. avivamiento hace parte de eso. Aleluia. Aleluya. Irmãos, vamos lá alguém. Vamos lá. Come on, man. A Argentina já experimentou grandes moveres de Deus. Argentina ya experimentó grandes moveres de Dios. O Brasil já experimentou. Brasil ya también los vivió. Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, Europa, Oriente Médio, Medio Oriente, Ásia. Asia. A terra já viu porções de avivamento. La tierra ya vio porciones de avivamiento. Eu estou faminto por ver porções de avivamento de novo. Estoy hambriento por ver porciones de avivamiento Olha, de eu nuevo. vou te falar uma coisa. Y déjame decirte algo. Eu quero ver, avivamento global. Eu quero falar disso. Yo quiero ver avivamiento global, quiero hablar de eso. Mas eu vou te falar uma. Pero déjame decirte algo. Cara, se um avivamento começa aqui agora, Si el avivamiento comienza aquí ahora, eu só mando as passagens e trago minhas filhas. yo solo mando los pasajes y traigo a mis hijas. Eu fico aqui pelo menos um mês. Yo quedo aquí por lo menos un mes. Olha só, Mira, eu tenho 30 anos, então eu ainda tenho permissão para ser bobo. yo, yo no tengo 30 años, así que todavía tengo permiso de ser bobo. Mas eu ainda carrego aquela expectativa Pero todavía cargo esa expectativa de que em todo culto,
En todo culto que eu vou, que yo voy, eu fico olhando para as portas, yo miro, quedo mirando las puertas, olhando para cima assim. mirando hacia arriba. Espírito, poderia ser hoje. Espíritu, podría ser hoy. Talvez seja porque eu li livro de avivamento demais. Tal vez es porque leí libros de avivamiento mucho. Mas eu já estive em ambientes onde ele simplesmente vem. O sea, yo estuve en ambientes donde Él simplemente viene. Sabe, avivamentos, eles são estações. ¿Sabes? Avivamiento, son estaciones. São momentos de refrigério. Son momentos de refrigerio. Eles não duram para sempre, Ellos no duran para siempre, mas eles nos preparam pero ellos nos preparan para o dia para el día que durará para que sempre. durará para siempre. E eu não sei você, irmãos. Yo no sé ustedes, hermanos. Eu amo ler as escrituras e ler os livros. Yo amo leer las escrituras, amo leer los libros, Mas eu preciso tocar em algo. pero yo necesito tocar en algo. Preciso ver. Necesito ver, Preciso ver. necesito ver. Espírito Santo, nós oramos hoje. Espíritu Santo, oramos hoy. Libera fome no seu povo. Libera hambre en tu pueblo. Libera sede no seu povo. Libera sed en tu Nós pueblo. não queremos falar do Senhor sem expectativa. No queremos hablar del Señor sin expectativa. Nós não queremos estudar sobre o seu reino sem expectativa de ti. No queremos estudiar de tu reino sin expectativa de Nós ti. queremos ter expectativa do Senhor. Nosotros queremos tener expectativa del Señor. Quero te encorajar agora, irmãos, a colocar a sua fome para fora Quiero agora. animarte, hermano, a poner tu hambre hacia afuera. Começa a amá-lo. Comienza a amarlo. Começa a desejá-lo. Comienza a desearlo. Oh, irmãos, nós precisamos de poder. Oh, hermano, nosotros necesitamos de poder. Boa pregação não é o suficiente. Con la predicación no es suficiente. Boa estratégia não é o Buena suficiente. estrategia no es suficiente. Boas canções não são Buenas suficientes. canciones no es suficiente. Precisamos do nosso amigo Espírito Santo. Necesitamos de nuestro amigo Espíritu Santo. Precisamos que ele avive a obra. Necesitamos que Él avive la obra. Orra balabadacia. Orra bacatarabadacia. Vamos lá, é sua hora de ser violento. Vamos, esa es la hora de ser violento. Orra badaralavianso rotorian Robodorean saradare sentereviaraso. Mais, Senhor. Más, Señor. Batiza-nos com paixão. Bautízanos con pasión. Batiza-nos com desejo. Bautízanos con deseo. Batiza-nos com fervor. Bautízanos con fervor. Oh, Senhor. Oh, Señor.
Roque de bebê soro. Gastaré mi vida a tus pies. No voy a parar. Gastaré mi vida a tus pies. Não vou a parar, gastar.